Um feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais um estudo. E nesse trimestre nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, à igreja de Éfeso. E essa carta, ou epístola, como queiram, ela trata de uma cidade que era uma cidade extremamente importante, como nós ressaltamos na semana passada. E todos os sábados nós iremos ressaltar um ponto que nós consideramos importante sobre a história, a cultura, a arqueologia, a memória dessa cidade, que é extremamente importante para a economia e para o cenário político da civilização romana do passado, considerando que era a segunda maior cidade do Império Romano. Perdia apenas para a própria sede, para a própria capital, Roma. Então, na Ásia Menor, Éfeso se tornou uma grande protagonista. E o que é importante ressaltar? Um dos pontos importantes que nós ressaltamos é exatamente a história e a historicidade de uma deusa que era extremamente importante na cidade. Veja que naquele contexto do politeísmo da antiguidade prevalecia muito a figura masculina, mas a cidade de Éfeso ressalta uma mulher que é algo extremamente raro, que você vê tanto em Éfeso como você vê em Creta, que também era uma deusa mãe. E Ártemis, aqui na cidade de Éfeso, ela tem um protagonismo interessante para nos mostrar. Porque ela era a deusa da caça, da lua, da vida selvagem e da castidade. Porque Ártemis, ela tem toda essa característica. Então vamos um pouco à historicidade. Ártemis, por ser a deusa da caça para os gregos, por causa disso se tornou o seu símbolo, como vocês podem ver aí na tela, era o arco e a flecha. Eram os símbolos que retratavam essa deusa. Um resumo sobre a história dessa deusa que tem um protagonismo importante na cidade de Éfeso. Ela era a deusa grega da caça, da natureza, da castidade. Também era considerada protetora das mulheres, protetora das crianças e protetora do nascimento. Veja que protagonismo interessante. De quem era? Qual a origem dela? Ela era filha de Leto e Zeus. Também era irmã gêmea de Apolo. Apolo, ele tem um protagonismo importante também entre as divindades da mitologia grega, porque ele era o deus do sol. O arco e flecha eram os seus grandes símbolos. Por que o arco e flecha eram os seus símbolos? Porque ela era a protetora da caça também. Ártemis, ela era venerada em toda a Grécia. Claro que ela não assume um papel como dos outros grandes deuses, até mesmo Apolo, mas ela também tem uma importância significativa também na mitologia grega. O templo de Ártemis em Éfeso foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a gente vai ter a oportunidade de estudar com detalhe esses templos suntuosos que tinham em torno de 20 metros de altura, 127 colunas, um templo belíssimo, um templo que tinha um protagonismo interessante naquele momento. Ártemis era deusa, como nós já falamos, ela era filha de Zeus e Leto, e também era irmã gêmea de Apolo, conhecido também como o deus grego do sol. E, meus queridos, narra-se que o nascimento de Ártemis ele foi extremamente atribulado. Houve um conflito muito grande, uma vez que era esposa de Zeus, voltou-se contra Leto, porque ela havia ficado grávida de uma relação extraconjugal do deus Zeus com exatamente Leto. Havia impedido Leto de poder dar à luz em qualquer lugar da terra, o que fez com que ela sofresse dores de parto. Durante muitos meses ela ficou sem condição de dar à luz. Eventualmente ela conseguiu dar à luz em Delos, onde nasceram exatamente os gêmeos, Ártemis e Apolo. As versões dos mitos de Ártemis afirmam, porém, que ela nasceu em Ortígia, mas isso aí os historiadores estão ainda discutindo e vendo as provas arqueológicas que podem comprovar isso. A mitologia conta que Ártemis teria nascido primeiro do que Apolo, porém variações apontam que eles teriam nascido juntos. Não importa se nasceu primeiro Ártemis ou se nasceu primeiro Apolo, eles eram irmãos gêmeos. E, meus queridos, durante a infância, Zeus teria perguntado o que Ártemis desejava ganhar de presente. Ela respondeu o seguinte: veja como é importante essa mitologia. Ser virgem para sempre, ter vários nomes,
Possui arco e flecha produzido pelos cíclopes. Tem a capacidade de levar luz para muitos lugares. Possuir uma túnica que permitisse a caça. Ter 60 ninfas do oceano como damas de honras para si. Ter 20 ninfas de um rio de Creta para cuidar dela. Ser dona de todas as montanhas do mundo e ganhar uma cidade só para ela. Foram essas exigências que ela fez ao seu pai Zeus. Ártemis era considerada, como já abordamos, a deusa da caça, pelo fato de possuir arco, flecha e dezenas de cães de caça. Sua relação com a caça fez com que ela fosse comumente associada a alguns animais selvagens, como os veados e os javalis. E, meus queridos, seu pedido para ser eternamente virgem fez com que ela se associasse à castidade. Já o fato dela ser protetora das mulheres jovens, fez com que ela recebesse o epiteto de Artemis Coutrófos, ou seja, os gregos a enxergavam, sobretudo, como protetora, principalmente das mulheres que eram noivas, que estavam prestes a casar. Elas iam guardar essas mulheres até o casamento. Aqueteon foi transformado em um veado por Artemis. Por quê? Porque ele a viu nua tomando banho. Como ela era símbolo da castidade e ela quis ser virgem para sempre, conforme o pedido que ela fez a Zeus, Aqueteon a viu nua e, por a ver nua, ela transformou ele imediatamente em um veado. E assim, meus queridos, essa deusa também foi citada por Homero no poema épico da Ilíada, em que narra a guerra de Troia, suposto conflito entre os gregos e os troianos. Nesse conflito, ela teria ficado ao lado dos troianos, porque seu irmão Apolo era o deus patrono da cidade de Troia. Um dos chefes troianos, Enéas, teria sido curado por Artemis, depois de ser ferido em um grande combate. E nesse sentido, conhecendo a importância e o protagonismo para a cidade de Éfeso, saindo desse processo da masculinidade, do protagonismo dos homens em outras civilizações como Deus, aqui em Éfeso a gente tem a mulher como uma deusa e uma protagonista. E todos os sábados nós iremos analisar uma curiosidade histórica, arqueológica e cultural da cidade de Éfeso. Mas vamos agora ao estudo da lição número 2 da carta de Paulo aos Efésios, o grandioso plano divino encontrado em Cristo. Vem comigo e com o pastor Nilson Caetano realizarmos esse grande estudo. Compartilhe o nosso canal, dê um like aí, se inscreva no nosso canal e vamos em frente com fé em Deus. Um feliz sábado, mais uma vez, estamos juntos para mais uma recapitulação da lição. Depois de entrarmos um pouco na história de Éfeso, a principal deusa da cidade, se contextualizarmos em relação a todo o contexto ali da região, naquele momento histórico, né? É uma cidade, né, pastor, que tem um contexto mais feminino, assim traz mais a discussão, porque é uma deusa, e os demais, né, eles trazem um Deus, né? Então ela é uma cidade avançada para o contexto daquela época, né, que pode ser comparada até muitos contextos que nós temos em muitas cidades desenvolvidas. Portanto, após nós passarmos esse panorama, né, vamos à lição. O grandioso plano divino centrado em Cristo. E o texto áureo ali da lição, que é em Efésios capítulo 1, verso 3, diz: Bendito seja o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em todas as bênçãos, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Com base nesse texto, pastor, aqui o título da lição fala do grandioso plano divino centrado em Cristo. Como é que o senhor poderia introduzir quais os principais tópicos dessa lição que nós poderíamos destacar aqui de início? Então, em primeiro lugar, muito bom estar contigo de novo, Marcos, além nesse estudo da lição. É sempre uma viagem no tempo, né? A gente volta a bons tempos aí em Campina Grande, e é bom a gente estar de volta aqui com vocês e com toda a audiência aí do canal, que tem acompanhado esse estudo aprofundado e com muita riqueza histórica, né? Porque, afinal de contas, Matusalém é especialista na história e vai, com certeza, trazer muita riqueza a essa lição da Escola Sabatina específica sobre
a carta aos Efésios. Bom, esse é um dos textos que eu mais gosto do escrito de Paulo, né? Efésios capítulo 1, verso 3. Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, Paulo introduz essa carta apresentando um Deus que ele é abençoador. Então, Deus tem algumas características apresentadas por Paulo, mas além que me chama a atenção, que são características que podemos desenvolver também. Ter uma vida abençoadora. Então, o grande plano divino centrado em Cristo é o plano da redenção, e Jesus acaba se tornando essa ponte, essa conexão, né, que liga a terra ao céu. A graça divina vai ser muito abordada aqui nos escritos dos Efésios, né, a adoção como filhos, né, de Deus, ou seja, somos adotados como seus filhos, o grande preço da redenção, são tópicos que vão permear todo o estudo que a gente vai fazer daqui a um pouquinho, o nosso bate-papo, né, o efeito do perdão, a vontade de Deus sendo expressa acima de tudo, a questão da eleição, da predestinação, nós vamos abordar um pouquinho também sobre esse tema. Então, em linhas gerais, a mensagem inicial que Paulo passa para aqueles crentes, e de maneira atemporal para todas as gerações, em todas as épocas, Matusalém, é a mensagem de graça e de paz. A graça divina, salvífica, né, o presente gratuito de Deus para a humanidade, e a paz que aponta para reconciliar pecadores com o Salvador. Então, graça e paz. Por isso, essa saudação muito comum entre os cristãos, né? E o primeiro tópico da lição, que é escolhidos e aceitos em Cristo, ele começa já essa discussão, né? Mas a primeira pergunta traz o que significa a expressão nas regiões celestiais, em Efésios, né? O único lugar em que é usado no Novo Testamento, essa expressão em Efésios. Tem Efésios 1 e 3, versículo 20, capítulo 2, verso 6, capítulo 3, verso 10, capítulo 6, verso 12, né? E tem também ali, além dessa expressão nas regiões celestiais, né, tem nos céus, né? Ele compara também essa questão. Então, a expressão, pastor, nas regiões celestiais, nos céus, ou mesmo no céu, né? O que é que significa aqui nessa lição da Escola Sabatina? Então, Mazalé, eu estava refletindo, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Uma aplicação mais simples para a gente poder entender quando Cristo ele morre na cruz, ele conecta o céu à terra novamente e o plano da salvação é desenvolvido. De maneira que as bênçãos reservadas por Deus nos celeiros celestiais acabam sendo conduzidas por meio de Cristo para a nossa vida. Então, uma vida que está conectada com Cristo vai ser uma vida que vai receber todo esse depósito de bênçãos que estão armazenadas nos celeiros celestiais. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É simples, a aplicação não tem muito mistério, não. Essa aplicação das bênçãos, quem está conectado com Cristo, com a vida em Cristo, vai receber dos celeiros do céu as bênçãos que estão situadas nas regiões celestiais e vêm para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso contexto. E qual é a maior bênção, pastor, que a gente recebe, fora aqui até do script da lição, qual é a maior bênção que a gente recebe no contexto da lição, né? Nessa conexão que o senhor apresentou tão bem, né? Que existe entre o céu e a terra a partir daquilo que Cristo fez por nós? Eu acredito que é o fato de... essa resposta ela é ampla, mas eu acreditaria, Massalém, que o fato de você ser reconhecido como filho de Deus, adotado por Deus, um filho de Deus, e que tem direito a essa herança celestial, talvez seja a maior aplicação que eu peguei para mim, né, dessa lição da semana, né? Ser um filho eleito, né, de Deus. Isso. Em Efésios capítulo 1, versículo 4, nos diz, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Aqui o texto, pastor, diz que nós fomos escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. O que isso significa? O texto revela o amor de Deus por nós e seu desejo de nos salvar. Essa expressão antes da fundação do mundo quer dizer que nós somos predestinados, a gente já pode apimentar um pouco mais a lição, né? Se a gente foi escolhido antes da fundação do mundo, o que é que você entende por essa questão? Interessante, aí você realmente tocou num ponto bem importante, Matusalém. Eu já usei esse texto em várias pregações minhas. Esse texto me traz alguns insights muito importantes sobre o amor de Deus. Em primeiro lugar, ele nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, para um propósito, sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos adotou.
Então, significa que antes de mim e antes da terra, Deus já nos conhecia. Deus já tinha planos para nós, Deus já tinha propósitos para a nossa vida. Somos conhecidos por Cristo antes da fundação do mundo. Antes da terra ser criada, antes de nós nascermos, Deus já nos conhecia, já nos amava, tinha decidido nos amar. Significa que todas as pessoas, elas são predestinadas ou escolhidas por Deus para a salvação. Isso não exclui o livre-arbítrio, naturalmente, né? Porque, normalmente, aqueles que defendem a predestinação, eles defendem que não existe o livre-arbítrio para a pessoa escolher a salvação ou a perdição. Na verdade, eles acreditam que Deus já determina quem vai se salvar e Deus já pré-determina, na verdade, quem vai se perder e nada que você faça vai mudar o quadro. Na verdade, não. Na Bíblia, todos são predestinados por Deus para a salvação. Deus sonhou, Deus projetou, Deus planejou que todos fossem salvos. No entanto, Deus não excluiu a sua liberdade de virar as costas para ele. Não é? Tanto é que a palavra diz, riscarei do meu livro todos aqueles que pecarem contra mim. Ou seja, alguém que está com o nome no livro da vida no céu, pode um dia ter o seu nome riscado do livro da vida. Quando Moisés intercede pelo povo, Moisés vai dizer o seguinte: Senhor, salva esse povo, então risca o meu nome do livro que o Senhor escreveu. Há um livro que Deus está escrevendo o nome dos salvos, o povo estava perdido e Moisés intercede por ele. Então, assim, escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo, ok, toda a humanidade foi predestinada, vamos dizer assim, para a salvação. No entanto, cada um tem a sua liberdade de escolher virar as costas ou não, porque senão não seria amor, né? Só existe amor verdadeiro onde pressupõe liberdade de você não amar, de você virar as costas. Não é isso, Marcelo? Exato, perfeito, né? E o segundo tópico da lição fala redenção cara e perdão abundante, né? Em Efésios capítulo 1, versículos 7 e 8, nos diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Aqui, né, redenção é uma ideia frequente, pastor, no Novo Testamento. Aí aqui ele nos diz, né? Compare o uso desse conceito em Colossenses, capítulo 1, 13 e 14, Tito 2, 13 e 14 e Hebreus 9, 15, que temos essas passagens, tem em comum com Efésios 17, aliás, capítulo 1, versículos 7 e 8, que nós lemos, né? Eu vou ler só uma, de Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. É muito interessante aqui, né, esse contexto aqui, né, da questão de redenção, porque diz redenção cara e perdão abundante. Como é que, com base nesses textos, pastor, como é que a gente pode entender essa redenção cara e esse perdão abundante? Então, Matusalém, a palavra de Deus deixa claro que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Então, nos lugares mais escuros, onde existe maior treva, maior escuridão do pecado, foi onde a graça de Deus foi mais abundante para alcançar o pecador. Então, é por isso que a Bíblia fala que Cristo nos libertou do império das trevas. Éramos todos escravos, não tínhamos liberdade para nada, nossa inclinação era toda para o mal. Quando entra a natureza de Cristo em nós e nos mostra um novo caminho, um caminho de liberdade, uma liberdade em Cristo, né? Então, o pecado, ele escraviza e ele aprisiona, mas a carta aos Efésios vai apresentar um contexto de libertação da escravidão e um perdão de dívidas, né? Interessante que nos remete até lá no Antigo Testamento, no ano do jubileu, cada 6 anos, no 7º ano era o ano lá do jubileu, onde as dívidas eram perdoadas, onde as terras eram devolvidas, onde havia remissão, onde os escravos eram libertados. Então, Deus estabeleceu todo um sistema de governo para Israel vivenciar, que era um sistema que desenvolvia muita justiça social nesse contexto. Então, Paulo vem pegando um pouco dessa visão e dizendo o seguinte, que onde o pecado superabundou, onde havia trevas em excesso, a graça de Cristo nos resgatou desse lamaçal, ou seja, nos libertou. Somos livres, recebemos um perdão abundante, porque onde há mais pecado, existe mais perdão, em especial se esse pecador busca a Deus. Então, 2 pontos aqui, Matusalém, só para a gente resumir rapidamente aqui. Quando você estuda esse texto de Efésios 1:7, você vai perceber que ali, esse termo da redenção, né, ele tem o sentido de resgatar a liberdade de um escravo. Ou
seja, nós éramos escravos do pecado e Cristo, por meio da redenção, nos resgata, ele nos tira. E também tem o sentido de resgate do pecador pelo sangue. Se não há derramamento de sangue, não há remissão. Então, pelo sangue do Cordeiro. Então, 2 pontos, né? Resgatar a liberdade e resgatar pelo sangue. Isso aí é algo fundamental. Beleza, ficou muito bem claro aí, né? E no terceiro tópico da lição, o grandioso plano divino centrado em Cristo. Qual o plano de Deus para a plenitude dos tempos? E qual o seu alcance? Aqui ele dá como texto para a gente analisar, né, Efésios capítulo 1, 9 e 10, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Então, só repetindo a pergunta, qual o plano de Deus para a plenitude dos tempos? E qual é o seu alcance? Uau, interessante, né? 2 pontos aí, Matusalém. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Então, tem esse contexto aqui, Jesus chega no tempo certo, ali no primeiro século, cumprindo todas as profecias messiânicas do Antigo Testamento, e ele vem exatamente para trazer a redenção, a libertação dos pecados. Tudo isso que Paulo está abordando na carta aos Efésios é o contexto que se cumpre em Cristo. Então, plenitude dos tempos. Paulo, ele compartilha esse tema da carta, falando acima de tudo da unidade, né, em Cristo, e alguns pontos me chamaram a atenção. Apresenta Efésios 1, a unidade que a gente pode ter em Cristo, na plenitude dos tempos, tanto no primeiro século, quando ele vem, se faz carne, habita entre nós, quanto hoje, quando a graça nos alcança, ou quando a graça nos alcançou, nós também vivemos a plenitude do reino de Deus entrando na nossa vida. E também viveremos quando Jesus voltar, na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo certo da profecia, ele volta. Outro ponto, unidade entre judeus e também gentios. Os judeus passaram a entender que o reino de Deus chegou para todos, não apenas para eles, mas para os gentios, aqueles que não eram considerados a nação de Deus, eram considerados pagãos. Então, quando o reino de Deus chega, Jesus, na verdade, a mensagem mais anunciada por Jesus era a mensagem do reino de Deus, ou como diz Mateus, o reino dos céus. E Paulo é esse mensageiro que quebra todas as barreiras étnicas ali, e é meio que o exclusivismo israelita da salvação, e leva para os gentios a mensagem do reino de Deus da salvação. Então, 2 pontos: unidade em Cristo, entre nós e Cristo, unidade entre os judeus e os gentios, ou seja, a salvação é de todos agora, né, extensiva a todos, unidade do corpo de Cristo. Então, eu estou aqui em Campinas, sou corpo de Cristo, com as pessoas que estão no reino de Deus aqui, você em Campina Grande também, onde formos e encontrarmos pessoas que seguem a Jesus, encontramos ali o corpo de Cristo. Então, Paulo fala exatamente isso no capítulo 4 de Efésios, né, em resumo geral. Unidade entre os irmãos na fé. Então, no reino de Deus, um reino dividido, Matusalém, ele não prevalece. Assim como Jesus disse que o reino de Satanás, se estiver dividido, não avança, o reino dos céus não pode estar dividido. Então, tem que ter unidade na fé, unidade no corpo de Cristo. Os irmãos têm que viver em comunhão, em unidade. E, por último, unidade entre o exército de Cristo, o exército do Senhor, que trabalha em prol do avanço do reino dele, tem que estar em unidade também, alinhado. Você não precisa concordar com tudo, mas em termos de princípios, aí sim, é indiscutível, a gente não discute, e o exército tem que estar alinhado nesses pontos, né? Ok, pastor. E o quarto tópico é um tópico também importante, né? Vivendo para louvor da sua glória. E compare os usos de conceitos de herança, que está em Efésios, porque esse conceito é importante para Paulo. Em Efésios, capítulo 1, versículo 11, 14 e 18, diz assim: nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate de nossa propriedade, em louvor da sua glória, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Aí aqui toca na questão da herança, da predestinação, pastor. Aí apimenta de novo, né, esse velho debate que existe. Nós temos a herança. Essa herança, pastor, ela é, vamos dizer, nós recebemos essa herança. Agora, nós não iremos perder jamais. Nós fomos predestinados para termos essa herança para sempre, ou existe alguma condição nessa questão? Bem interessante. A condição é permanecer em Cristo, né?
Essa é a condição. Então, se você permanece em Cristo, você estava lá no império das trevas, como disse Paulo. Ele nos resgatou do império das trevas e nos chamou para o reino do Filho do seu amor. Estávamos no império das trevas, estávamos perdidos, sem esperança, sem Deus no mundo, sem norte. Ele nos resgata e nos traz para cá, para o seu reino. Então, na verdade, não fomos nós que encontramos Cristo, Cristo nos encontra. Lá no lamaçal, aí nos traz para o seu reino. Para permanecer no reino, eu preciso permanecer na palavra e permanecer firme nos princípios de Cristo. Significa que se eu não caminhar nesse caminho, Matusalém, em algum momento eu me desviar, eu estou saindo do reino. Eu estou deixando a condição de filho adotado por Deus, porque eu mesmo estou virando as costas para o eterno Deus. E quando eu voluntariamente viro as costas, de fato, eu estou saindo do plano da salvação ali. Então, existe essa questão da predestinação, sim, a Bíblia fala da predestinação, é um tema bíblico, mas não a predestinação calvinista, conforme muitos cristãos sinceros acreditam por aí, de que Deus, de fato, predestinou pessoas para se perderem, outras para se salvarem. Não. Alguns chegam a usar o exemplo de Judas, dizendo que Judas estava predestinado para entregar Jesus, Pilatos estava predestinado para entregar Jesus, para se perder, né, o filho da perdição. Na verdade, não. Quando Judas beija Jesus no rosto, Jesus diz assim, amigo. Jesus não estava sendo irônico, Jesus queria resgatar Judas até o último instante ali, com seu olhar de amor. Pilatos, a esposa de Pilatos, recebe um sonho, e no sonho, o anjo do Senhor diz assim, diga para o teu marido não se envolver com o sangue de Jesus, porque ele é um homem justo. Até o último instante, Pilatos poderia ter tomado a decisão de não se envolver. Teve o livre-arbítrio ali, mas decidiu ficar. Então, o livre-arbítrio é um tema muito forte na Bíblia. Eu não sei qual a base onde as pessoas buscam tentar provar que não há o livre-arbítrio ou que Deus, de fato, predestinou pessoas para se perder. Então, quando a gente fala de eleição, Matusalém, a eleição é o seguinte, Deus, ele escolhe pessoas, ele chama todas as pessoas para o seu reino, a salvação está extensiva a todos, tanto é que João 3,16 diz, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, todo aquele que nele crê envolve toda a humanidade que crê. Se você crê, você passa a ser eleito. Deus predestinou a todos também, mas você precisa decidir fazer parte do reino dele. Há um elemento crucial aí, que é a decisão humana. Deus não interfere nesse aspecto. Aqui em Efésios, onde você leu, Matusalém, capítulo 1, fala também da generosidade de Deus e o grande propósito do Filho de Deus. Deus é generoso em nos dar a salvação, e o grande propósito de Jesus, a grande missão era buscar e salvar o perdido. Ou seja, se haviam pessoas perdidas, elas poderiam estar salvas. Assim também como uma pessoa que está salva hoje, ela pode se perder. Não há uma predestinação daquela uma vez salvo para sempre salvo. E quem conecta tudo isso é o Espírito Santo, conforme a carta aos Efésios, capítulo 1, verso 14. O Espírito Santo é o penhor que é dado para cada um de nós. Beleza, e a Bíblia diz, não é, pastor? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida, não é? Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É muito claro essa questão, né? Salvação é condicional. Se você não guarda o que tens, você vai perder a sua coroa. Então, significa que você pode perder salvação, né? Exatamente. E o último tópico da lição, pastor, é exatamente o Espírito Santo, o selo de garantia. Em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, nos diz, em quem também vós, depois de ouvir que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Texto lindo, né? Paulo contou brevemente a história de conversão de seus leitores. Quais foram os passos dessa história, né? Então, ao discorrer, né, sobre a importância do Espírito Santo na vida dos crentes, Paulo usou imagens, né, pastor, e metáforas para o Espírito. Como é que a gente pode entender essa questão do selo aqui? Interessante, Matusalém. Uma das imagens mais dramáticas que Paulo insere no contexto da carta aos Efésios é aquela imagem do pecador imerso no império das trevas. Ele coloca as trevas não apenas como uma condição que você está, mas como um império. E para ser império, para ser um reino das trevas, é porque existe um rei das trevas, existe todo um contexto que aprisiona as pessoas nesse reino. Então, essa é uma das imagens mais dramáticas introduzidas por Paulo. Aí ele apresenta o selo,
Quem é o selo? É o Espírito Santo, ele é representado aqui de maneira, nessas metáforas, né, do selo. O Espírito Santo é aquele que vai nos resgatar, é ele que vai falar à mente do pecador que está lá imerso nas trevas, dizer, filho, vem para a luz, vem para o reino do amor, vem para o reino de Deus, o Espírito Santo. E você, com seu livre-arbítrio, toma a decisão. Lembra do filho pródigo lá no lamaçal, com os porcos e tudo mais? Ele diz assim, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quem é que faz esse resgate na mente do filho pródigo? O Espírito está influenciando ele, o Espírito Santo. Ele toma a decisão. Então, o selo aqui, ele é apresentado por Paulo na metáfora de propriedade. Nós somos propriedade de Deus, somos protegidos por Deus. Esse é um significado do selo em Efésios 1, verso 13. Propriedade e também uma garantia. Nós temos a presença divina e temos a salvação garantida por meio do sangue de Jesus Cristo. Então, quando o Efésios fala do selo, ele está mostrando propriedade, está mostrando garantia. Deus é o nosso dono e ele nos dá a garantia da salvação. Mas, para isso, a gente precisa permanecer. Então, o selo, Matusalém, ele imprime, queridos ouvintes, imprime em nós a imagem do Pai Celestial. O testemunho de que nós somos filhos de Deus e também que nós somos herdeiros do reino celestial. Então, o que é que eu preciso fazer para ser herdeiro do reino? Absolutamente nada. O que é que um filho faz para ser herdeiro do seu pai? Nada, ele é filho. E como filho, ele é herdeiro. Só que existe uma diferença entre ser criatura de Deus e ser um filho de Deus. Para ser filho, eu tenho que tomar a decisão de me entregar a Cristo, de aceitar a mão dele estendida para me resgatar desse império das trevas. E o Espírito Santo é esse selo. É ele que vai nos resgatar. Beleza, pastor. Então, essa garantia, né, que nós temos que o Senhor, né, ele nos escolheu, agora a gente precisa escolher ele também, né? Não é uma via de mão única, né? Porque se a gente não aceitar a herança, se a gente não aceitar a eleição que ele nos fez, ele nos dá o livre-arbítrio para a gente também tomar o nosso próprio rumo, né? Então, o chamado é para todo mundo, né? Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, todos têm direito à salvação, todos estão predestinados. Agora, eu posso abrir mão daquilo ao qual Deus me escolheu para tal, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que escolheram outro caminho. E a Bíblia está recheada, infelizmente, de exemplos. Interessante, Matusalém, tem um texto de Jesus, quando ele olha para Jerusalém, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e aos que te foram enviados. Quantas vezes quis eu juntar vocês debaixo dos meus braços como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Jesus quis salvar, mas as pessoas não quiseram a salvação. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é muito claro, existe a predestinação para a salvação, mas não existe predestinação para a perdição. Deus não predestinou ninguém para se perder, e sim Deus predestinou para se salvar. Mas existe o livre-arbítrio, onde o ser humano pode escolher de que lado ele vai estar. Se ele aceita essa eleição de Deus, Deus nos elegeu para sermos herdeiros do reino celestial. Mas se eu não quiser ser herdeiro? Então, nesse caso, tem a opção, não é isso? Exatamente. Pastor, eu gostaria de ressaltar, se eu tenho alguma experiência ao longo do seu ministério que se encaixa bem com esse contexto que nos é apresentado na lição, ali do capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Efésios. Mas, além, o meu próprio testemunho, né, que Deus, ele me resgata. Eu vivia num contexto onde ninguém na minha família era cristão e vivia imerso na escuridão mesmo, com medo do futuro, com medo da morte, com medo de tudo que me envolvia. E quando eu comecei a conhecer o Evangelho, com 15 anos de idade, o reino de Deus entrou na minha vida, eu passei a entender alguns pontos, eu passei a enxergar que o melhor de Deus estava por vir, o resgate de Deus por meio da segunda vinda de Jesus estava por vir, as grandes coisas que Deus havia sonhado para a humanidade, ele iria acontecer por meio da volta de Jesus, ou seja, todo o medo, todo o mal, toda a angústia iria passar. Com 15 anos de idade eu entendi isso, o reino de Deus entrou na minha vida, eu entendi que Jesus estava me resgatando das trevas, da escuridão, da cegueira espiritual, me fazendo enxergar as coisas do reino dele. Então foi a partir daí que
eu senti Deus me chamando para ser um embaixador do reino dele. Todo membro do corpo de Cristo é embaixador de um reino. É um reino espiritual, a princípio. Então, o reino de Cristo entrou no meu coração de maneira espiritual. Só que esse reino também é físico. É um reino que tem ruas de ouro, que tem cidade, que tem portas, é um reino literal também. Então, para que eu more nesse reino literal, o reino do Filho do seu amor, como diz Paulo aos Efésios, esse reino espiritual precisa entrar antes na minha vida. E eu aprendi uma coisa, Matusalém, que virou uma chave na minha mente, que fez toda a diferença. Eu entendi o seguinte, que como embaixador do reino de Cristo, resgatado pela graça, lá do império das trevas, trazido para o reino dele, eu sou embaixador do reino dele onde eu for. Não por ser pastor, mas por ser discípulo. Todos nós somos discípulos e embaixadores. Significa que se eu entro no campo de futebol para jogar futebol, é o reino de Deus que está chegando naquele campinho de futebol. Se eu entro no meu trabalho, é o reino de Deus que está entrando ali. Se eu vou fazer uma transação comercial, é o reino de Deus, eu estou representando o reino. E eu aprendi que quando eu estou voltando para casa, muitas vezes até estressado do trabalho, quando eu entro dentro de casa, é o reino de Deus que está entrando. Significa que, como que o reino de Deus chega? Significa que, se eu entro dentro de casa, eu preciso trazer também junto de mim a atmosfera do reino. Se eu vou jogar futebol, é a atmosfera do reino, porque ali eu represento o reino. Matusalém e queridos ouvintes, quando essa chave virou na minha cabeça, eu passei a entender que mesmo no meu lazer, ou que mesmo no meu trabalho, ou que mesmo nos meus momentos em família, eu sou o reino de Deus ali. Já aconteceu de chegar em casa bem cansado, bem estressado, bem indisposto, e eu ficar na garagem ali mais ou menos uns 30 minutos, ouvindo alguns hinos, ouvindo Bíblia em áudio, ficando calmo, e aí, depois de uns 30, 40 minutos, eu digo, Senhor, agora eu consigo ser o teu reino entrando dentro de casa. Eu consigo representar o teu reino para os meus filhos, para minha esposa, porque se eu entro logo quando eu cheguei na garagem, eu não tinha condição, sobrecarregado, cansado, estressado e tudo. Então, quando a gente entende isso, a gente passa a viver, Matusalém, no dia a dia, a realidade do reino de Deus, aí sim a gente consegue se preparar para o reino físico que virá por ocasião da volta de Jesus. Ok, pastor, maravilha, né? Experiência maravilhosa, né? Lição bem clara, uma explanação excelente, né? Paulo, ele nos dá exatamente essa condição de fazermos uma interpretação extraordinária, né? Que Paulo fala com o coração, escreve bem e fala com o coração. E o senhor também falou aí com uma clareza imensa, né? E eu tenho certeza que os ouvintes, né, vão, sem sombra de dúvida, nesse momento, né, fazer com que essa lição seja um diferencial na vida de cada um entendendo que foi eleito. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa e que a gente deve ser o que Deus deseja que a gente seja, embaixador do reino de Deus, um representante. É como o senhor bem disse, está chegando um representante de Deus ali. O reino de Deus está chegando ali com a nossa presença. Então, pastor, muito obrigado mais uma vez por participar. Tá certo? Pedimos agora que o senhor venha se despedir do pessoal que está aqui nos acompanhando e, acima de tudo, fazer uma oração, né, de gratidão a Deus por essa recapitulação da lição. Amém. Agradeço, Matusalém, mais uma vez pelo convite, fico aí à disposição sempre que precisar, muito bom estar aqui com vocês e saber que pessoas muito queridas que eu conheço e que são nossos amigos aí da região de Campina Grande estão acompanhando também, que Deus abençoe todos vocês. O reino dos céus está chegando, Jesus está voltando e a gente precisa estar preparado para esse dia. Vamos orar, então? Grande Deus, obrigado, Senhor, porque o teu reino chegou, o reino espiritual chegou um dia em nossos corações. O Senhor nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. E hoje somos embaixadores desse reino, onde pisar a planta do nosso pé. Seja em casa, seja no trabalho, na rua, no comércio, seja no nosso lazer, ali somos embaixadores do teu reino. As pessoas precisam sentir que algo diferente está acontecendo. E assim, Senhor, que o teu Espírito, que é o penhor da tua graça sobre nós, possa garantir a nós e a todos que tivermos contato a herança celestial, salvadora em Cristo. Por isso nós oramos em teu nome, amém. Ok, pastor, muito obrigado. Um abraço da família e a você que está em casa, a nossa gratidão, o nosso respeito, compartilhe o nosso canal, dê um like, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando sempre e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Forte abraço.